Agradecemos a professora doutora Michele Aleph Alves Cury. E vamos iniciar a nossa segunda palestra. Convidamos a professora mestre Cléo Mello, mestre pela PUC de São Paulo, terapeuta familiar, terapeuta comunitária e consultora de recursos humanos, diretora pedagógica, professora e supervisora do Cefatef, com experiência no trabalho em famílias através dos temas conflito familiar, transgeracionalidade, herança familiar, genograma, luto, entre outros. Hoje, ela vai abordar o tema transgeracional. E teremos o depoimento do pai, Alexandre Gomes Magano, com ela. Então, por favor, com a palavra, a professora mestra Cléo Mello. Acho que um só, não vai precisar mais, não. Gente, obrigada. Tudo que ela falou sou eu. Né? Muito obrigada pela participação. Hoje a gente vai falar da transgeracional, mas a gente está trazendo assim, o depoimento de um homem, pai, marido, né? E eu acho que assim, daqui a pouco avô, né? Alex. E eu acho que assim, é importante porque assim, nada fala mais diretamente para o outro quando a gente ouve um depoimento. Então, assim, quando a gente fala do papel masculino, necessariamente a gente tem que trazer os homens para falar, né? Passar para a mulher fazer esse papel, eu acho que assim, chega a ser até meio invasivo. Então, assim, a gente está trazendo porque são homens profissionais que lidam com famílias também, né? São formados em terapia familiar sistêmica, tem a comunidade também da igreja que eles atuam. Então, assim, são pessoas assim que são líderes, né? Na verdade, dentro da área deles e que vai falar com propriedade para vocês um pouquinho da história de vida deles. E aí, depois que ele acabar de dar o depoimento dele, quero agradecer antecipadamente, Alex, aí a gente vai falar um pouquinho da teoria sistêmica, o quanto isso encaixa, como a gente pode até melhorar nossa performance dentro do consultório, dentro da clínica que a gente trabalha, né, para abordar esses temas mais sensíveis com os homens. Tá bom? Obrigada, querido. Pode se apresentar. Bem, gente, bom dia. Eu não sei se eu agradeço a Cléo ou se eu depois eu chamo ela no canto, depois a gente conversa, porque eu já sou bem emotivo, né? Eu já choro pra caramba, né? Então, escrever a minha história de vida e relembrar algumas coisas não é que me traz tristeza, me traz um sentimento de superação, né? O que eu passei. Bem, eu me chamo Alex Magano, sou suboficial da aeronáutica, a barba porque eu estou na reserva, entrei esse ano, especialista em manutenção de aeronave, inspetor. Me sinto um homem próspero, tá? E abençoado por Deus, porque eu alcancei isso, além de ser suboficial, depois de 31 anos, também sou pastor há 16 anos, ordenado pela Convenção Batista Nacional do Estado do Rio de Janeiro. Também terapeuta em formação, né? Uma coisa que eu confesso que eu não gostava, e hoje eu amo, gosto demais por causa da minha esposa, né? Essa mulher formidável que Deus colocou do meu lado. Casado com a Adriana Magano, que também é suboficial da aeronáutica, psicóloga, né, em atendimento. Estamos casados há 26 anos, temos 2 filhas gêmeas de 24 anos, uma já casada, que é a Stephanie, que também é sargento da aeronáutica, e essa semana se formou engenheira de produção. E tenho também uma filha, que é a Estela, que é a outra gêmea, que já passou na prova da OAB, final do ano termina a faculdade de Direito, já está fazendo estágio, já está com convite para trabalhar no escritório como advogada. Está noiva e vai casar o ano que vem, e a Stephanie já está casada há 2 anos. E tem um garotão, que é o Heitor Dwight, né, Magano. Dwight, porque eu coloquei em homenagem a Dwight Lyman Moody, que eu gosto demais, um grande evangelista da época, e faz o colégio militar, né? Bom, esse sou eu. Tenho 50 anos de idade, né? 50 anos, e nós estamos, a cada dia, superando, vencendo e crescendo, né? Bem, eu nasci em 1974, no estado do Rio de Janeiro, num bairro chamado Campo Grande, se alguém aqui do Rio de Janeiro conhece, e tem um bairro lá, que o Campo Grande é assim, tem um bairro e tem subbairro. Nós morávamos no bairro Magali,
que era um bairro bem simples. Conhece a... tem um aqui, ó, de Magali também, ó. Bem simples, e ali tinha o Brizolão Nelson Mandela e tudo. E em 74, meu pai, ele se adiantou com a minha mãe, né? Eles namoravam e minha mãe acabou engravidando antes de casar. Imagina, minha família sempre foi evangélica, aquela tradicional, se perdeu, engravidou, agora casa. Só que não precisou disso, que meu pai era apaixonado pela minha mãe. E minha mãe também é apaixonada pelo meu pai, então casaram, né? Não teve problema. Aí eu nasci, ó, coisa boa, filho único, primeirão, né? Então era tudo, as atenções eram voltadas para mim. Eu tinha tudo, né? Brinquedinho, chama lequinho para cá, lequinho para cá. Então, só que a alegria de pobre dura pouco, né? Como diz aquele ditado. Então, 3 anos depois, nasce a minha irmã. Deixei de ser o queridão. Aí, agora, a minha irmã, do meio, a Carla Andréia, que também para ela foi pouco tempo, porque depois nasceu a caçula. Só que o tratamento do meu pai, em vez de melhorar um pouquinho, pelo menos diminuiu um pouquinho, mas piorou, porque o tratamento que meu pai tinha comigo era muito frio. Era muito frio. E também passou para a minha irmã caçula, a Adriana. E eu e ela passamos a ser mais amigos. Por quê? A gente tinha que se unir, né? E a minha irmã do meio, meu pai escolheu preferir ela. Mas eu acredito, depois que a gente vai estudando, vai vendo as coisas, porque o meu pai, ele viveu isso. Meu pai, ele era filho de 3, ele era o do meio. Tinha o caçula, do meio. Ele era o caçula, tinha o caçula, que é o meu tio Flávio, que já não foi assassinado, né, no Rio de Janeiro, violento, né, mas já casado, já velho, ele foi assassinado. Tem o meu tio Carlinho, que está lá hoje. Só que a minha avó escolheu um preferido, que era o caçula. Tudo que acontecia era com meu pai, a culpa era do meu pai. Meu tio podia estar longe, sofreu um acidente, meu pai está em outro lugar, culpa do meu pai. Então, tudo era culpa do meu pai. Minha avó não demonstrava que não gostava do meu pai. Eu gostava do jeito dela. Mas o preferido era o Flávio. Então, meu pai, ele foi vivendo isso. Minha avó muito autoritária, sabe? Aquela, tem que fazer isso aqui. E piorou ainda, quando ela adotou ainda a minha tia, que era sobrinha dela, para ser filha dela. E há pouco tempo, Cláudio, não foi nem muito tempo, foi pouco tempo, eu vi a minha tia contando o relato do sofrimento dela com a minha avó. Só que eu não sabia disso, porque essa é a tendência. Os pais tratam os filhos, né, daquela forma ali, mas com os netos era uma doce de candura, né? Então, a minha avó era maravilhosa comigo, ganhava presente, eu gostava, só que eu não sabia desse lado negro da força, né? Então, o que acontece? Depois que eu fui saber, eu fiquei, nossa, minha avó era assim, meu avô era neutro, mas a minha avó era assim. Eu não sei se foi por conta que ela tenha passado isso também, mas essa situação continuou, por quê? Eu acredito que meu pai tenha passado isso. Meu pai, como eu falei, já engravidaram, e agora, o que aconteceu com a minha irmã caçula foi que meu avô teve um despertar para ela. Então, trouxe ela como se fosse filha dela e tratou ela com muito carinho. Eu fiquei lançado à sorte, né? Eu tinha que sobreviver naquela selva de desejo do sentimento que um dia eu recebi e não estava tendo mais. Eu provei, eu queria aquilo, e meu pai não me dava mais, dava para minha irmã, né? A minha irmã, eu não entendia por que meu pai escolheu essa situação, né? E eu ficava com muita raiva disso. Aí a minha avó me acolheu, só que me dava carinho, me dava amor e tudo, só que era a falta do meu pai para a minha vida que me deixava totalmente assim estranho, né? Pior ainda, foi bom, eu entendo que é bom, mas pior para mim foi quando a minha irmã foi abençoada por Deus com o dom de cantar. Minha irmã cantava muito. Não, aí piorou, ela com esse dom ainda piorou. A minha irmã, todos os concursos que ela cantava nas igrejas, ela ganhava. Quando não era em primeira, segunda e terceira, porque terceiro quando ela estava doente. E ela ganhava em terceiro. E aí muitos cantores conheciam ela. Quem é evangélico, Assembleia de Deus, vai conhecer Shirley Carvalhais, Cassiane, Maria Dolores, Matos Nascimento. Então, eles conheciam a minha irmã, né? Conhecia a minha irmã. E Matos chegou aí lá na minha casa por conta da minha irmã. Então, só aumentava o crédito da minha irmã, né? Olha, o Matos Nascimento aqui em casa. E eu... O que eu sou? Eu falei, meu Deus, pai, o que é? Aí minha irmã chamava, pai, oi, minha filha. Eu falei, gente, né, o que está acontecendo? Né? E eu fui convivendo com aquilo. Minha mãe era neutra, minha mãe sempre fala, nada, teu pai te ama, papai gosta de você, ele é assim mesmo. Eu falei, não, e não é assim.
E eu fui crescendo com aquilo, né? E houve até uma situação engraçada com a Cassiane, que quando a minha irmã, elas eram pequenas, né? Quando a minha irmã acabou de cantar uma música lá, música dela, da Cassiane, que minha irmã não tinha música, CD, disco de vinil gravado ainda. Quando desceu lá do púlpito, né, que foram para vender os discos, minha irmã não tinha. Mas todo mundo ia para cima dela. Ah, aquela música. Eu me lembro que eu olhei para a cara da Cassiane, era pequenininha, ela com a cara emburrada. Por quê? A música era dela. E ela queria vender o disco de vinil, não conseguia vender porque achavam que era da minha irmã. Porque achavam que a minha irmã cantava melhor do que ela. Né? É muito engraçado. Eu ria, eu lembrava disso, dessa cena. Eu quis contar isso, porque tamanho era o dom que a minha irmã tinha. Só que o tempo foi passando, acabou que minha irmã não gravou, porque teve um problema, eu não contei isso, mas ela se adiantou também, né? Com o namorado dela, dentro do estúdio, meu pai ficou muito entristecido com isso e acabou que não deu prosseguimento. Mas continuou essa situação. Enquanto estava lá 11, 12 anos, 13 anos, convites, recebia convites para poder cantar em tudo quanto é lugar, e eu e minha irmã Adriana ficava lá, lançado no canto, à sorte. O que eu fiz? Não, eu desejo ser piloto de aeronáutica, era o meu sonho, ser um piloto de aeronáutica. Comecei a estudar. Estudava muito, eu estudava de meia-noite até as 3 horas da manhã, ou 10 horas da noite, ia para o curso e tudo, porque eu queria passar na prova. Né? E eu me lembro que, uma vez, o meu pai, por ele ser um cara muito rígido, tá? E eu aprontava muito. Gente, eu aprontava muito. Eu era um moleque de rua, porque o único lugar que eu tinha um refúgio era a rua. Então eu encontrava muitos colegas lá e aprendia até o que não deve. Inclusive, aprendi a enfrentar ele com os meus colegas de rua. E aí eu apanhava de cipó, apanhava de chinelo, apanhava de soco, tudo que você possa imaginar eu apanhava. Eu aprendi o versículo, o cordão de 3 dobras, mais difícil de arrebentar, com meu avô. Ele falou, vai lá no negócio de cipó, vai lá, pega o cipó. Eu pegava o mais fino, aí ele virava, o cordão de 3 dobras, mais difícil de arrebentar, diz a Bíblia. E eu apanhava, mas chegava em casa chorando, falava pro meu pai, apanhava de novo. Falei, por que você está me batendo? Porque se teu avô te bateu, porque você aprontou, então tu vai apanhar aqui também. Falei, pronto, eu apanhava, mas sobrevivi, né? Sobrevivi. Então, assim, eu sei que não era fácil, né? Agora, eu lembro de 2 ocasiões que isso me marcou muito. Foi uma quando eu completei, e aí vocês vão ter que ter paciência comigo, que foi uma quando eu completei, acho que foi 12 ou 13 anos de idade. Era meu aniversário. Meu pai estava assistindo um jogo, e era tardinha, eu entrei lá e estava assistindo, e eu perguntei para ele assim, falei, pai, o senhor sabe que dia é hoje? Ah, Cléo. Você sabe que dia é hoje? Aí eu todo feliz, ele, não sei, não me interessa, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Eu fiquei parado olhando para a cara dele, porque na minha cabeça de 12 anos era, ele é meu pai. Ele deveria saber que era meu aniversário. Ou então ele não gosta de mim, odiou o dia do meu nascimento. Poxa, e eu fiquei parado, ele, vai brincar? Tá. Aí saí. E meu tio Gamaliel, que também, ele teve um problema, já não está com a gente, morreu assassinado também, envenenado no trabalho, mas com 60 e poucos anos, né? E aí ele me viu e falou, Lequinho! Eu falei assim, os meus tios me tratavam melhor do que meu pai. Lequinho, vem cá, meu filho, o que houve, você está chorando? Eu falei, nada não, tio, conta pro tio. Não, nada não, conta. O que teu pai fez? A pergunta era essa. Eu falei, não fez nada não. Fez sim, o que ele fez? Aí eu contei tudo para ele. Nada, teu pai te ama, rapaz, tá com a cabeça quente, mas eu sabia que ele estava falando para poder amenizar a situação, né? Eu falei, tá bom, tio, tá bom. Aí eu saí. Nisso que eu saí, ele entrou. Mais tarde eu soube que ele chegou lá, desligou a televisão. E que é isso? Cala a boca. Ele era muito forte, né? Cala a boca, antes quem vai desligar você sou eu. Cara, você tem um filho que é sensacional, cara. Pô, você sabe que dia é hoje? Hoje é sábado. Cara, tu nem sabe que dia é hoje, irmão. Hoje é aniversário do teu filho. 15 minutos depois, meu pai veio me procurando, estava na rua. Meu filho, vem cá. Meu filho, papai estava brincando com você e tal, mas eu sabia que não era, né? Me abraçou. Feliz aniversário. Tá bom, pai, obrigado. Mas eu sabia que não era aquilo. Então, a situação só piorava. E tem mais uma. Eu, desde quando era garota, aquela situação que você falou, né? Homem não chora. Menino não precisa ter aniversário. Por que tem aniversário? Porque tem aniversário a menina. Eu nunca tive uma festa de aniversário. Minhas irmãs sempre tiveram. Festinha, bater parabéns, nem um bolo, daqueles bolos redondos que você faz assim, não tinha, sabe? E aquilo me machucou muito. Minha primeira festa de aniversário eu tive, gente, foi com a minha esposa. A minha esposa fez a minha primeira festa de aniversário com um bolo, ela grávida, né?
parabéns, com direito a pique, é pique, né? Tudo. E isso me marcou muito a minha vida. O tempo foi passando, né, e os concursos militares foram acontecendo, eu não conseguia passar, eu não passava, tentei muito, mas eu não desisti. O sonho do meu pai era que eu fosse torneiro mecânico. Mas é o sonho dele, o meu sonho era ser piloto, eu queria, na verdade, ser das Forças Armadas. Então, eu queria ser da aeronáutica. Então, prestei muito concurso e não passei, mas eu não desisti. E o meu pai ainda contribuía com a desmotivação. O que meu pai falava? Meu pai falava assim, cara, você tem que ser torneiro mecânico, porque ele viu uma história de um garoto que foi para a empresa que ele trabalhava, que era a empresa da Michelin, que fazia pneus, e o garoto fez um curso do Senai, virou ladrilheiro, aí o dono da empresa Michelin, que era um francês, levou ele para a França, ele ficou lá uns 5, 6 anos, ou 10 anos lá, ganhou muito dinheiro, voltou, comprou um carro, comprou uma casa. E meu pai achou que isso ia acontecer comigo. Falei, pai, possível, eu não quero ser torneiro mecânico, eu quero ser militar, entendeu? Eu quero ser militar. Aí meu pai fez uma coisa que... Cara, eu não desejo isso para ninguém, sabe? Ele deu uma gargalhada, que foi uma gargalhada tão sinistra, que parecia um demônio. Uma gargalhada, eu olhei para a cara dele, aí completou. No dia que você passar num concurso desse, eu asso um peixe na ponta do meu dedo. Tu imagina? Você acha que eu abaixei a cabeça para ele? Na mesma hora eu chorei, limpei a lágrima e falei assim, olha, prepara a corvina, porque você vai assar. Aí eu tinha mais um motivo para eu poder passar na prova. Não passei. Me alistei. Então vai ser do zero. Virei recruta. Fiz o recrutamento, fui para a aeronáutica. Aí aconteceu um lance, que, Cléo, aquilo ali, não é que eu gostei, mas foi uma experiência sensacional que Deus me deu. O meu pai veio do trabalho de noite, um ônibus passou, ele se assustou, ele caiu. Nisso que ele caiu, ele foi para debaixo do ônibus. Os passageiros gritaram, para! Se os passageiros não tivessem gritado, o ônibus tinha passado na cabeça do meu pai. Os paramédicos chegaram, o pai estava desmaiado e o ônibus parado, mais ou menos um espaço assim mesmo, de 50 centímetros. Meu tio ligou, olha, teu pai sofreu um acidente, eu fiquei assustado, porque com todas essas coisas, gente, eu não guardava rancor do meu pai. Existe um princípio da sabedoria, da sabedoria milenar, na Bíblia, que diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias. Veja bem, eu não honrava ele por amar ele, eu honrava por amar a Deus. É bíblico, então eu guardava isso para mim. Fui aprendido da minha avó, do meu avô, dos pastores que ministravam, e eu peguei aquilo para mim. Então eu não deixava no meu coração. Ficava triste, mas não deixava criar raiz de amargura, porque senão eu ia odiá-lo. Então, e aí meu pai veio para casa, então ele ficou um mês em casa de cama. Por que eu falo que foi bom para mim? Porque no final desse mês, quem estava trabalhando era eu. Eu era o recruta. Eu tinha a oportunidade de mostrar ao meu pai que eu tinha virado um homem. E aí, final do mês, precisava fazer compra. Cadê o dinheiro do meu pai? Não teve salário. Ele não trabalhou, não tinha salário. Ganhou R$50. Na época, 50 cruzados reais, né? Aí eu falei, mãe, pai, vamos pro mercado fazer compra. Vamos pro mercado fazer compra. Aí levei eles, fomos para lá. Aí nisso, minha mãe toda feliz, meu filho e tal. E compramos coisas no carrinho, né? Comprei lá. Meu primeiro salário de recruta, isso aconteceu. Recebi um dinheirinho a mais. Aí levei, só que meu pai ia ficando atrás. Eu falei, mãe, por que meu pai está atrás? Aí ele, meu filho, teu pai está com vergonha. Eu falei, vergonha? Por quê? Porque ele que é o sustentador da casa, e você está sustentando a casa hoje. Olha, eu cheguei para ele e falei assim, pai, não é para o senhor ter vergonha, pai. Não, meu filho, não, pai. O senhor me sustentou desde quando eu era criança. O senhor me alimentou, o senhor me vestiu, o senhor cuidou de mim, me protegeu. O dinheiro que eu tenho é seu. Naquele dia, o meu pai segurou uma lágrima dos olhos. E sabe qual foi a mensagem que eu tive? Meu filho virou um homem. Desculpa, gente. Cléo, depois a gente vai conversar. Hein? E aí, vamos para casa. O tempo passou, prestei concurso para a Força Aérea, para cabo da Força Aérea. Passei no concurso. No Brasil eram 500 vagas, e eu fui o 18º colocado. Cabo.
E aí, só que não é qualquer curso de cabo. Foi o primeiro curso de cabo que foi feito uma experiência no curso na Escola de Especialista de Aeronáutica, o berço dos sargentos especialistas, onde eu queria estar como sargento, não como cabo. Mas eu fui. Fui recruta, depois fui soldado e passei no curso de cabo. Fui embora. Terminamos o curso, foram 6 meses. Em 1994, eu passei nesse concurso. Em julho, dezembro eu me formei. Aí, na formatura foi maravilhosa. Cantora Aline Barros estava lá. E autoridades também foram. Mas o mais importante para mim era a presença de quem? Dos meus pais. E eles estavam lá. Estavam lá vivendo, jogando a cobertura para cima, ganhando certificado. Aí depois, eu não parei por ali. Eu continuei estudando. Em 97, eu passei na prova de sargento da aeronáutica. Gente, de 500 vagas, eu fui o 32º colocado no Brasil. Mas não foi uma. Eu tentei vários, mais de 10 concursos prestados. Eu sempre fui. Eu tinha uma constância nos estudos, eu persistência. Né? Eu tenho um lema que tem na especialista que eu guardo para mim. Os covardes nunca tentaram. Os fracos pararam no meio do caminho. Só os fortes foram até o fim. Então eu guardei isso para mim. Sabe? E eu vou voltar aqui e vou ser sargento. E voltei. Me formei. E quando eu me formei, meus pais também estavam lá. E aí eu brinquei com a minha mãe. Meu pai guardou a corvina. Ela, para, Alex. Não, tô brincando. Aí, entendeu? E aí passou-se o tempo. Agora, eu desloquei agora as minhas irmãs, porque já não fazia mais sentido. Eu e minha irmã crescemos numa amizade, a caçula, tremenda. Tanto que hoje eu e ela somos amigos, um em carne. A gente briga, mas daqui a pouco está chorando com o outro, me perdão, e se abraça. Já com a minha irmã do meio já é meio difícil. Mas eu procuro demonstrar para ela o amor que eu tenho por ela. Né? Sempre quando vou no Rio, cadê minha irmãzinha? Estou aqui, porque ela me ama. Né? Ela me ama. E o que aconteceu? Eu conheci a Adriana, essa mulher formidável. Em 1997, 19 de dezembro, eu me casei com a Adriana. Me casei com ela e hoje nós estamos 26 anos casados. Ela também passou na prova, eu casei com ela no civil, vim para cá, para Guaratinguetá, fiquei de quarentena, voltei depois, 7 de fevereiro, para poder casar no religioso. Né? Aí depois nós casamos, né? E trouxe ela para cá, para Guaratinguetá. E ela, em março, passou na prova do IAGS, que é Estágio de Adaptação de Sargento da Aeronáutica. Hoje ela é suboficial, especialista em enfermagem e também psicóloga em atendimento, está dando atendimento, né? Sim, fala. Ah, tá, então, ia chegar agora. E aí, o que aconteceu? Aí nós, né, casamos, amém, tudo tal. Tivemos essas 2 filhas, e umas coisas até que a Cléo botou aqui, pontuou legal. A minha filha, quando foi casar, a Stephanie, ela falou assim para o namorado dela, eu quero casar com você. Ela, você quer casar comigo? Tá bom. Você viu como meu pai trata minha mãe em casa? Porque uma das coisas, quando eu casei, eu prometi, eu fiz isso, eu orei e falei, Senhor, se é para eu casar e tratar minha mãe, tratar minha esposa como meu pai trata minha mãe, não deixa eu casar. Se é para eu casar e tratar os meus filhos como meu pai tratou a gente, não deixa eu ser pai. Porque várias vezes eu vi minha mãe chorando. Minha mãe preparando comida, dando para eles, ou porque estava sem sal, ele mirava a porta e tacava. Parava lá, e eu ficava assim, não, eu não quero ser isso. Não quero. E eu prometi para minha esposa, eu nunca serei igual ao meu pai para tratar você. Serei um lorde para você. Aí a minha filha chegou e falou para o namorado dela, você viu como é que meu pai trata minha mãe? Meu pai abre a porta para ela poder passar. O meu pai aprendeu a cozinhar só para poder ajudar ela. O meu pai abre a porta do carro, ele dá a volta e briga com ela. Quando ela abre a porta, quer matar os últimos cavaleiros que existem na face da terra? E ela fecha a porta e fica assim, tá bom. Aí ele abre a porta, obrigada, amor. Você viu como meu pai trata? Você viu como meu pai fala? Até para meu pai brigar, meu pai é um doce com ela. Pois bem, Caio, eu não quero menos que aquilo. Se você não pode me dar, eu não quero. Aí ele falou, eu vou ser melhor. Eu falei, olha, duro desafio você vai fazer, hein? E realmente estão casados há 2 anos e o rapaz é um filho, não é um genro, é um filho. A minha outra vai casar agora em 12 de julho, agora ano que vem, e também é uma benção. Aí, dentro dessa situação, o que aconteceu? Isso, agora é o último. Nós fomos para o cinema. Eita, aí deixa eu fechar aqui então. Aí nós fomos para o cinema. Tinha 38 anos, 2012.
Foi quando passou aquele filme do Avenger, assim que começou. Programa de pai e filho. Eu já tinha visto, mas queria levar o meu pai. Foi onde foi a minha libertação com o meu pai. Assistimos o filme e tal, o pessoal assistindo, rindo e tudo. E meu pai era peculiar, não entendia muita coisa. Mas depois que passava, todo mundo em silêncio, ele dava uma gargalhada sozinho. Eu ficava... Aí, tudo bem. Depois falava que era eu. Aí, quando saímos da porta do cinema, pai, o senhor gostou? Gostei. Antes de descer a escada rolante, meu pai falou assim para mim, meu filho. Gente, isso foi com 38 anos, no shopping. Meu filho, papai precisa falar uma coisa com você. Eu falei, o quê, pai? Eu preciso te pedir perdão. Perdão, pai? Por tudo que eu fiz contra você como pai. Pai que eu deveria ter sido, eu não fui. Eu quero te pedir perdão pelas coisas que eu deveria ter feito e eu não fiz por você. Então, eu quero te pedir perdão. Eu preciso. Você é o melhor filho do mundo. Você vale mais do que 10 filhos que todo pai gostaria de ter. Eu te amo, filho. Eu falei, pai, eu também te amo. Ele me abraçou, irmãos, ficou... Irmãos, eu estou apresentando na igreja. Coisa, né, de pastor. Aí, gente, ele me abraçou, ficamos, eu e ele, chorando antes de descer a escada. Passava um monte de gente, olhava pra gente, eu queria saber, essa pessoa não sabia que estava... Pai meu estava em outro lugar, eu estava abraçado com meu pai, chorando, e ali foi uma libertação para mim. Meu pai morreu em 2022, obrigado. Meu pai morreu em 2022, ele teve um ataque cardíaco, levei ele, ficou no UPA, liguei, olha, eu quero meu pai no hospital da Aeronáutica, pegou ele, transferiram ele aqui de São Paulo, em 2 horas transferiram ele para o hospital do Galeão, meu pai ficou no melhor quarto, os melhores médicos, coronel, o diretor do hospital cuidou do meu pai, e eu agradeci muito a Deus, porque os últimos dias eu estava com ele, os 3 dias, fiquei, assistimos filme, oramos, lemos a Bíblia, cantamos, minha mãe também ficou com ele, minha irmã também ficou, ele se despediu de todo mundo, quando ele foi para a mesa de cirurgia, ele teve um choque cardiogênico, e ali ele entrou em coma induzido, e não acordou mais, e aí meu pai descansou, com 76 anos de idade. Mas foi libertador para mim. Eu nunca guardei rancor do meu pai. Tristezas? Fiquei. E muitas coisas positivas eu peguei dele. Era um homem pontual do trabalho, era um homem que valorizava o trabalho, ganhava muitos prêmios no trabalho. Nunca deixou nada faltar em casa. Comida, alimento, nada. Então, essas coisas positivas. Mas as outras coisas que eu contei para você, isso eu deixei de lado. Bem longe. Bom, essa foi um pouquinho da minha história de vida. Obrigada. Depois você me cobra. Linda a sua história de vida, né? Muito rica, muito densa. Eu acho que assim, a carência traz uma competência muito grande, né? Eu acho que é isso que a gente trabalha. Eu pedi para o Alex vir e mostrar a história de vida dele, porque é isso que a gente faz, inclusive, no consultório terapêutico, na terapia familiar, na terapia de casais, quando as pessoas nos procuram. A gente, assim, meio que... a professora Cristiane vai falar um pouco mais, mas a gente desconstrói a nossa história para reconstruir. Coisa que ele fez, muitas vezes, sem nem saber o nome, que era terapêutico, né? Tudo que ele fez com o pai dele, o quanto o retorno que ele teve. Então, assim, dentro da linha transgeracional, que a gente fala que é uma linha psicanalítica e uma linha da teoria sistêmica, a gente trabalha isso. A gente fala assim que nós não, né? Os terapeutas iniciantes, que foram os precursores da terapia familiar, o Bowen, né? Um deles, ele falava assim que todas as pessoas nascem numa massa de ego indiferenciada. E conforme assim, a gente não escolhe a família que a gente vai nascer, e a família também não nos escolhe. Então, assim, conforme a gente vai vivenciando o nosso dia a dia, a gente vai se diferenciando da nossa própria família de origem, buscando mais autonomia, buscando independência, mas, ao mesmo tempo, né, como o Alex falou, muito próprio mesmo, querendo pertencer. Então, assim, aquela contradição entre ser independente, ser autônomo, mas também pertencer a um grupo. E o primeiro grupo que a gente quer pertencer é a família. Então, quando a criança vai se sentindo assim preterida, o que ela fala? Eu não pertenço a esse grupo, então eu vou para a rua, né? Vou buscar outros grupos para pertencer, de tão carente, tanto a necessidade que ela tem de pertencer a um grupo. Então, quando a família percebe isso, ela tem que trazer essa criança de volta, esse adolescente de volta, para começar a validá-lo. O que a gente precisa é essa validação da pessoa humana na primeira infância, na segunda infância, mostrar o quanto ela é importante. Só que os pais fazem isso inconscientemente, né? Quando você fala, meu pai preferia a minha irmã do meio, por quê? Porque ele também foi filho do meio.
né? Já tem aí uma explicação. Não justifica o que ele fez, Alex, com você, mas tem uma explicação dentro da própria história dele. Ele foi filho do meio, ele foi preterido. O que eu faço? A minha filha do meio vai ser a preferida, porque eu vou compensar nela aquilo que eu não tive. Então, assim, esse é o maior equívoco, né? Porque a gente vai para os dois extremos. Eu dou tudo para um filho e acabo deixando os outros, né? Passando aquilo que eu passei na minha família de origem. Então, quando a gente vai para a terapia, a gente trabalha isso, é como se a gente estivesse passando a nossa história limpo. Né? Como é que eu faço? Né? O Sartre falava isso. O que eu vou fazer do que fizeram de mim? E eu acho que assim você representou muito bem isso, Alex. Você conseguiu se superar, não rompendo com a sua família de origem, não rompendo com seu pai, não ficando com raiva, porque a tendência é essa, né? Eu não vou cuidar do meu pai na doença nem nada, porque ele nunca cuidou de mim, por que eu vou cuidar dele? Né? É uma posição meio do Primeiro Testamento, como você estava falando, né? Olho por olho, dente por dente, mas, assim, dentro dessa linha transgeracional, os terapeutas falam assim, que quanto mais eu fizer diferente, quanto mais eu cuidar dos meus pais, quando doentes ou numa idade mais avançada, mais eu consigo saldar as minhas dívidas com ele, né, com meu pai ou com a minha mãe, para não repetir nas outras gerações. Porque a tendência é assim, quando eu faço a mesma coisa, repito um padrão transgeracional tóxico, como teu pai teve, como ele fez com você, se você fizesse isso, Alex, provavelmente hoje teus filhos estariam pagando isso. Então, quando eu faço, né, uma contabilização de méritos, eu saldo essas dívidas emocionais, essas pendências emocionais, eu me liberto, não só na relação com os meus pais, mas eu me liberto na relação com todas as pessoas, tanto com o masculino quanto com o feminino. Então, assim, isso que é importante. Quando a gente vai trabalhar em terapia, assim, mas por que eu tenho que saber minha história? Isso já ficou no passado, eu não quero nem mexer com a minha história. A gente tem essa explicação. Porque quanto mais você se libertar na relação com a tua família de origem, com teus pais, com teus irmãos, mais você vai ser livre para se relacionar com o outro, né, por prazer, com uma maneira mais saudável de se relacionar. E mais assim, como eu falo assim, com um crescimento emocional maior. E é isso que você fez. Então, assim, dentro da terapia, a gente trabalha com isso. Uma das primeiras coisas que a gente faz, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas a gente trabalha com vou rever os meus padrões, aquilo que eu estou trazendo da minha família de origem, para poder, assim, eu falo que quando casam, né? Então, assim, se eu tenho alguma dívida emocional com meu pai, a tendência é o quê? Eu vou cobrar do meu marido para que ele atenda às minhas expectativas. Ele jamais vai conseguir, porque minha dívida não é com ele, é com o meu pai. Então, eu tenho que voltar, né, para a minha família de origem para romper e sair mais leve, mais tranquila e mais solta. Quer dizer, eu realmente consigo transformar, né, ressignificar para ir por inteiro naquela relação e não cobrar dos outros aquilo que não lhes cabe, que é o que a gente geralmente faz. Então, assim, você falou um pouco da posição de irmãos, é outra coisa que a gente trabalha, porque na teoria transgeracional, sistêmica, a gente fala assim, que geralmente, isso tem estudos, gente, bem assim profundos, psicanalíticos, da posição dos irmãos. Então, fala assim, que irmão mais velho, por exemplo, não sabe cuidar, ele só sabe cuidar, ele não sabe ser cuidado, ele não permite que cuidem dele. Né, Alex? Às vezes a esposa deve ter dificuldade. Alex, eu vou fazer isso, não precisa. Deixa que eu vou... Não, deixa que eu quero fazer. Mas o irmão mais velho, às vezes, a irmã mais velha não permite, porque aprendeu tanto a cuidar que não consegue, né, permitir que seja ser cuidado. Só que, assim, fica aquele descompasso. Porque, assim, eu faço tudo para todo mundo e ninguém faz nada para mim. Aí cresce com aquele poço de mágoas, de ressentimentos, e não sabe por quê. Porque, assim, eu não permito que cuidem. Então, assim, por que... Né? Então, a gente vai trabalhar na terapia, assim, comece a permitir, comece a dar demanda, deixa as pessoas realmente devolverem para você o que você faz por elas. Porque aí isso é mais justo até, dentro da justiça humana é mais justo. Né? Eu vou devolver para o outro aquilo que ele faz para mim. Então, o irmão mais velho tem dificuldade. Falou que o irmão do meio tanto cuida quanto exige ser cuidado. Então, o irmão do meio é aquela coisa, eu posso até cuidar de você, mas eu vou cobrar. Eu vou cobrar e não tenha dúvida. Então, isso acontece com o irmão do meio. E o irmão caçula, geralmente, claro, considerando as devidas proporções, porque cada família, às vezes, o caçula, que é o irmão mais velho, tal. E o caçula é aquele que, assim, geralmente só aprendeu a ser cuidado.
Não é que ele não quer cuidar, ele não sabe cuidar. Quando vem casal, que um é filho caçula e o outro é filho mais velho, a gente tem que começar a falar, olha, o filho mais velho tem que dar demanda para o caçula, ensinar como ele quer que cuide, para o caçula aprender e começar a ressignificar a relação. Não ficar só esperando, receber, e o outro só dando, né? Porque aí há um desequilíbrio nas relações. Então, isso a gente trabalha em terapia para que os dois, o casal, por exemplo, se entenda e veja assim, que aquela posição que eu nasci na minha família não precisa ser para o resto da vida. Eu posso aprender. Quando a gente cresce, a gente tem outros recursos, né, para poder lidar com as mesmas situações. Eu não posso, né, pegar, por exemplo, assim, quando a gente fala do filho triangulado, que é um outro conceito transgeracional. O Alex trouxe assim, a irmã do meio dele foi a filha triangulada, ela foi a escolhida. Só que essa, geralmente, tem a maior dificuldade de ser autônoma, de ser independente, é aquela que mais vai criar dependência emocional. Porque assim sempre vai ficar esperando que o outro acolha ela, que coloque ela no pedestal, que, sabe, ela vai precisar dessa aprovação social. E a gente fala que um ser humano que precisa de aprovação social é o menos desenvolvido. Né? A gente tem que ter a nossa própria aprovação e não ficar esperando que os outros nos reconheçam. Então, sua irmã deve ter, né, dificuldade assim, com escolhas de pares conjugais. Né? Então, assim, escolhe pessoas assim, que quer, ou que ela queira cuidar, ou que cuidem dela. Ela não consegue nem cuidar, nem que as pessoas cuidem dela. Então, os casamentos geralmente estão desfeitos, acaba tendo dois escolhendo, né, tendo escolhas equivocadas. Então, o filho triangulado, tem um terapeuta, né, transgeracional que ele fala isso, olha, geralmente os filhos preteridos são os que mais dão certo na vida. Por quê? Porque eu não tenho ninguém por mim, eu vou ter que ir por mim, então eu vou ter que fazer. E aí, quando a gente pergunta, é exatamente isso, né? Quem que se deu melhor, né, dos teus irmãos? Fui eu. Porque eu falei, então está na hora de você devolver isso. Vai lá, agradeça a seu irmão, seu pai, sua mãe, por não ter te escolhido como preferido, porque, geralmente, o preferido é o que menos cresce emocionalmente. Então, dentro dessa lógica, ele falava que era para a gente voltar às famílias. E tem outras coisas assim, né? Como você fala, assim, o dano e a justiça que acontece nas nossas relações, fala que nas famílias é como se fosse um livro, tudo fica anotado. Aquilo que eu dei para o outro e aquilo que eu recebi do outro. Quando há esse desequilíbrio, onde eu sinto que eu dei mais do que recebi, que foi o caso teu e do teu pai, precisa ter uma contabilização para saldar essas dívidas, como você bem colocou, Alex. Né? Então, assim, eu levei meu pai no cinema, ele reconheceu que ele errou comigo. Não tem contabilização melhor. Né? Tipo assim, eu só queria que ele reconhecesse que eu fui injustiçado por ele. E, quando ele faz isso, isso é libertador. É libertador em todas as relações. Lógico que não é todo mundo, como o Alex, vai levar o pai dele aos 38 anos de idade, já com 2, 3 filhos, tal, no cinema, vai comer pipoca e tomar guaraná. A gente faz isso na sessão terapêutica, então a gente trabalha com isso. Então, mesmo que, por exemplo, o pai pode ter morrido, alguma coisa assim, a gente pode trabalhar com psicodrama, trazendo a história do pai, reconotando o positivo, que teu pai provavelmente não deu mais para você, porque ele não teve. Né? Então, a gente trabalha isso. Isso realmente tem um efeito de saúde na família. A gente vai saldando as dívidas e a gente vai conseguindo trazer, né, toda essa parte mais de saúde para que não se passe para as outras gerações. Porque a tendência é essa, né? Aquilo que ficou pendente eu passo para as outras gerações. Tá? Então, assim, o último conceito seria as lealdades invisíveis, que são conceitos de lealdade, equilíbrio e justiça, que tem em todas as famílias. A gente só não dá nome, mas isso todo mundo exige. Né? Quando você fala assim, olha, meu pai, por exemplo, assim, ele não comemorou aniversário, essas coisas. Provavelmente, assim, o homem, né, não teve isso. Então, assim, o teu pai, quando ele repete transgeracionalmente, sabe o que ele é? Ele está sendo leal à família de origem dos teus avós. Se eu não tive aniversário, por que eu vou fazer para o meu filho? É como se eu estivesse quebrando, traindo, né, as minhas tradições. Essas lealdades, às vezes, são muito tóxicas, porque a gente acaba sendo leal numa coisa negativa. Então, a gente tem que romper com esses padrões, com essas crenças, né, que não nos ajudam mais, e começar a criar outras crenças, outros padrões mais saudáveis, para a gente não perpetuar. É bíblico, como você falou da Bíblia muitas vezes, né? Os filhos pagarão os erros dos pais até 7 gerações. Então, não precisa disso.
né? Então, até 4 gerações na Bíblia, mas a gente vê isso assim, há bastante de repetição. Então, assim, se meu pai fez comigo, ou eu vou fazer totalmente diferente do meu pai, ou eu vou fazer igual ao meu pai. E não precisa. A gente pode ter um equilíbrio disso, né? A gente vai começar a rever isso. E essa parte, gente, é a parte que mais desenvolve a pessoa, mais dá maturidade, mais as pessoas crescem emocionalmente. Isso a gente já trabalha, inclusive, assim, com essas leis que falam, né? Então, assim, por decreto, os filhos vão ter que cuidar dos pais na velhice. Aí você fala assim, tudo bem, se ele não quiser cuidar, o que a gente faz? Prende. Vai ter, né? O sistema carcerário dá conta de prender os filhos que não cuidam dos pais na velhice, não. E aí, uma vez eu estava trabalhando com uma moça, ela falou assim, mas por que eu teria que cuidar dos meus pais se eles não cuidaram de mim? Aí eu falei, exatamente para saldar essas dívidas e você não passar para os seus filhos, né? Teus filhos vão te ver como uma filha e uma filha desnaturada. Quando você cuida dos seus pais, os teus filhos vão ver como uma filha totalmente que está honrando pai e mãe. O que acontece? Provavelmente, na velhice, eles vão cuidar de você. Não é certo, né? Não é nada. Mas assim, a tendência maior é essa, porque os filhos não fazem o que os pais falam, os filhos fazem o que os pais fazem. Então, se os filhos veem os pais cuidando dos avós, é isso que eles vão levar. Né? Então, assim, olha como evolui a pessoa, não só individualmente, mas um sistema familiar todo está ganhando com isso. Várias gerações, isso é multigeracional. A gente vai injetando saúde em várias gerações da nossa família, né? Então, para quem está por vir, as novas gerações vão agradecer muito de a gente ter crescido. Então, era isso. Quero agradecer demais. O Alex ele passou para mim a história de vida dele. Eu lendo também me emocionei muito. Então, assim, obrigada por você ter compartilhado com a gente e ter dado a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho da teoria e da tua história de vida riquíssima, tá bom? Seus filhos levem tudo de bom que você trouxe, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, gente. Era isso que eu tinha para falar.